Hoje eu vou passar para vocês um pouquinho sobre funções, né? Então, mais uma unidade da disciplina que nós vamos iniciar aí. E gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas a todos, né, nessa videoaula. Estamos um tanto quanto distantes, né, assim, fisicamente, mas eu espero que essas videoaulas estejam ajudando vocês aí nesse processo de formação, nesse processo de construção do conhecimento, e dizer mais uma vez que aqui eu passo apenas alguns tópicos, né, apenas algumas informações a respeito do conteúdo, mas depois, nas nossas aulas online, é um momento também de interação, um momento que nós trocamos informação, um momento onde eu levo os teoremas, levo os exemplos, e a gente resolve tudo junto, né, então é aquele momento de troca mesmo de informações. Então, eu acho importante que vocês deem uma olhadinha no vídeo antes, façam suas anotações, anotem suas principais dúvidas, né, caso surjam, e aí, lá na aula online, é o momento onde a gente vai poder discutir um pouco sobre o assunto, tudo bem? Tem outras possibilidades também, obviamente, da gente discutir esses assuntos, como, por exemplo, nós podemos utilizar o Moodle, nós podemos utilizar os e-mails, podemos utilizar também o grupo de WhatsApp, então nós temos aí várias formas de nos comunicar. Então, a distância física no momento, mas eu espero que essas formas, né, que nós estamos tentando trabalhar aí, façam com que o conteúdo ele seja assimilado por vocês da melhor maneira possível, tá? Sempre muito importante que vocês tragam suas ideias, tragam suas informações, porque, como eu costumo dizer, aqui é uma troca, né? E aqui a gente vai construindo conhecimento juntos, tá? É uma fase complicada para todos nós, mas que tenho certeza que em breve tudo vai passar e estaremos todos juntos novamente, né? Então, o objetivo dessa aula é falar para vocês um pouco sobre as definições iniciais de funções, uma formalização, né, um pouquinho mais formal, em termos de definição, em termos de propriedades, e eu vou pedir a licença de vocês um minutinho para compartilhar a tela aqui, um momentinho só. Bom, então, espero que todos estejam visualizando aí, né? Então, o tema da aula de hoje é funções, tá? Então, mais uma vez, né, eu sempre gosto de colocar aí no início, né, essas boas-vindas, e coloquei essa imagem aí refletindo um pouco de tudo que nós estamos passando, né, nesse momento, bem em frente ao computador, aquela coisa meio que direta em frente ao computador, vários livros aí indicando, né, essa questão da construção realmente do conhecimento, e é isso aí, vamos começar, né, mais uma vez, mais uma aula. Bom, os tópicos da aula de hoje são funções, na verdade, funções aqui ficou um tanto quanto geral, mas eu vou passar para vocês as definições iniciais, as principais definições sobre o tema função, apresentando, obviamente, alguns exemplos, né, alguns resultados, os quais nós vamos demonstrar depois lá na nossa aula online, e é isso aí, né, então vamos lá. Aqui eu tenho uma definição inicial sobre o que seria função, mas antes disso, tem uma informaçãozinha que eu gostaria de passar para vocês antes dessa formalização, né? Então, eu tenho até aqui uma informação que fala assim, ó, o conceito de função lá no ensino médio, porque quando a gente ouve falar em função, a gente lembra lá no primeiro ano, segundo ano, né, onde a gente trabalha com aquelas famosas funções do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica, né? Então, isso aí já está um tanto quanto, nós já estamos um tanto quanto familiarizados com esse assunto, né? Mas aí esse conceito, lá no ensino médio, em geral, ele é apresentado da seguinte forma: função é uma regra de correspondência que associa a cada elemento x de um certo conjunto, chamado domínio da função, um único elemento y em um outro conjunto chamado de contradomínio da função. Mas aí, o que talvez possa se perguntar com essa afirmação, né, com essa definição, que é feita em geral lá no ensino médio, é perguntar assim, mas afinal de contas,
que a gente pode entender com essa regra, né? Porque falou que função é uma regra de correspondência, né? Então, para evitar esse tipo de ambiguidade, esse tipo de problema, talvez surja alguma dúvida no que representaria essa regra, afinal de contas, é que aí vem uma definição mais formal para o estudo de função, né? E é justamente o que vocês estão observando aí nessa tela. Então, o que diz a definição de função? Eu falo assim, ó, vamos considerar dois conjuntos quaisquer, aqui chamados de A e B. Então, sejam A e B, dois conjuntos quaisquer. Uma função de A em B, cuja notação é essa representação aqui, ó, f, dois pontinhos, A, setinha B. Então, uma função de A em B, ela vai ser uma terna FAB, entre parênteses. Então, veja bem que essa terna ela é representada entre parênteses, F,A,B, onde o F ele vai indicar qual que é a relação do A no B e satisfazendo duas condições. Quais são essas duas condições? A primeira delas, o DF. O que é DF? DF é o domínio da função, é o conjunto A, ou seja, para qualquer x em A, existe y em B, tal que o xy está em F, certo? Então, nós vamos pensar assim, ó, que para qualquer x no conjunto A, vai existir um y lá no conjunto B, e aí quando nós pegarmos esse parzinho ordenado do x com o y, esse xy vai estar lá no F, que é Z, então o y tem que ser igual a Z. O que isso significa? Isso significa que se eu tiver o parzinho ordenado xy e o parzinho ordenado xz, significa que o y precisa ser igual ao z. Ou seja, eu não posso ter o x relacionado com dois elementos lá do outro lado. Tá? Então, se acontecer isso, se tiver x relacionado com y, x relacionado com z, obrigatoriamente esse y precisa ser igual ao z. Tudo bem? Então, essas duas condições para ser uma função de A em B. Tá? Então, essa é a nossa definição. Sugiro a vocês que façam suas marcações, façam suas anotações dessa definição aí, que é muito importante. Tá? Bom, aí agora vem algumas formalizações por trás dessa definição, né? Algumas notações, algumas coisas que é importante que a gente fique bem atento. Primeira coisa, o conjunto A, ele é denominado domínio da função, vocês já viram aqui, a notação dele é um DF. O conjunto B, ele é denominado contradomínio de F de A em B, e a notação dele é um CDF. Tá? Então, DF, domínio da função, CDF, contradomínio da função. São essas duas coisas, essas duas primeiras coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês. Tá? Então, tem a função F de A em B, o A representa o domínio, o B representa o contradomínio. Bom, agora vem algumas observações. São várias observações que eu vou comentar aqui com vocês, que eu gostaria também que vocês tomassem nota, e depois qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, a gente pode estar discutindo isso. Tá? Uma relação R que possui a propriedade B é denominada unívoca e garante que cada elemento de A está relacionado com um único elemento de B. E é justamente o que eu havia comentado a respeito dessa questão B aqui, ó, dessa condição B. Se x está relacionado com y por f e x está relacionado com z pela f, significa que o y precisa ser igual a z. Ou seja, aí é que vem esse nome de unívoca. Então, essa propriedade B, ela garante a ideia de ser unívoca, ou seja, cada elemento do A está relacionado com um único elemento do B. Então, isso está associado com a propriedade B. Tudo bem? Segundo, uma outra forma da gente, uma outra notação, na verdade, para a função seria essa aqui, ó. F de x igual a y. Tá? Então, quando nós falarmos f de x igual a y, é a mesma coisa de eu falar esse x, f, y. Falar que o x está relacionado com o y por meio da f, é a mesma coisa de eu dizer que o y é igual ao f de x. Então, vale essa outra notação também. A razão de que isso é possível utilizá-la, é que, por definição, para todo elemento x de A, do domínio, temos um único elemento y de B, no contradomínio, tal que o x está relacionado com y, x, f, y. Então, por isso, você tem
para todo elemento x do A, um único elemento y do B, você pode dizer que o f desse x é igual ao y. Tudo bem? De fato, tomando x em A pela condição A, existe um único elemento y de B, tal que x está relacionado com y. Primeira condição lá. E se existir um outro elemento z pertencente a B, tal que x está relacionado com z, pela condição B, o que a gente vai ter? Que o y é igual a z. Assim, o y é univocamente determinado por x. Então, unicamente determinado por x, tá? Porque cai naquela condição x relacionado com y, x relacionado com z, garante que o y é igual ao z. Então, dessa forma, a gente pode dizer que o y é univocamente determinado por x. Então, aí a ideia de usar a palavrinha unívoca. Tá? Terceira coisinha importante de ser destacada aqui. Em muitos casos, escreveremos apenas f no lugar de f de A em B. Tá? Então, veja bem, nós temos aqui f de A em B, só que em muitos casos, ao invés da gente utilizar essa notação aqui, a gente vai dar uma enxugadinha nela. Então, a gente vai utilizar apenas o f. Tá? Então, nessa forma aqui, vão estar implícitos os conjuntos A e B. Tá? Então, implicitamente, a gente já sabe que os conjuntos são A e B e tem uma funçãozinha f de A em B. Tá? Esse conjunto f, ele vai ser denominado gráfico da função e será denotado por, como que é denotado o gráfico? GRF. Então, GRF é o gráfico da função. Assim, o GRF, ele é igual a x, fx, então, parzinho ordenado aqui, ó, xy, né, que o f de x é igual a y, pertencente a cartesiano B, tal que o x pertence ao A. Baseado no domínio, a gente vai ter os elementos desse domínio, desses elementos do domínio vai ser aplicado o f, e a gente vai ter o parzinho ordenado x, f de x. E aí a gente tem toda aquela representação gráfica, né, por meio desses pares ordenados, né, as abscissas e as ordenadas. Tudo bem? Quarto ponto importante. Considerando x pertencente a A, ou seja, um elemento lá do domínio, e y igual a f de x, esse elemento y, ele vai ser denominado imagem de x sobre f. Então, baseado no x, foi aplicado um f. Você identificou um f de x, ou um y lá no contradomínio. Né? Esse y, ou esse f de x que está lá no contradomínio, associado a esse x lá do domínio, é a imagem de x sobre f. E o elemento x, ele vai ser denominado pré-imagem de y sobre f. Então, imagina um conjunto A aqui e um conjunto B aqui. Então, você tem no conjunto A um x, tem uma f mediando a situação aí, um y aqui. Né? Esse y, ele vai ser chamado a imagem de x sobre f, e esse x vai ser chamado de pré-imagem de y sobre f. Tudo bem? Então, entendido a ideia de domínio, a ideia de contradomínio, imagem e pré-imagem? Beleza? Então, anotem bem essas informações aí. Além disso, o conjunto INF, que é a imagem de f, ele também pode ser representado por essa notação aqui, ó, f de x, tal que x pertence a A. Quer dizer, baseado no x do domínio, nós vamos obter o f de x que está lá no contradomínio. Né? Então, esse f de x, tal que x pertence a A, é a imagem de f. Mais dois pontinhos para serem destacados aqui. Os elementos do conjunto A são denominados variáveis independentes, enquanto que os elementos do conjunto imagem de f, que está lá no contradomínio, né, imagem de f está lá no contradomínio, são denominados de variáveis dependentes. Tá? Então, esse valor aí vai depender de quem? Vai depender do x, que são as variáveis independentes. Tudo bem? E uma outra coisinha importante, que é muito utilizado. Quando o contradomínio for o conjunto dos números reais, a função f será denominada função real. Funções reais são as mais utilizadas. Okay? Então, essas são algumas definições iniciais, alguns conceitos iniciais muito importantes do estudo de funções. E agora nós vamos para um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos um conjunto A, cujos elementos são 1, 3 e 4. Então, imagina aí, faz um diagraminha. 1, 3, 4. Conjunto A. Agora vai lá, faz um outro diagraminha. Conjunto B.
3, 6, 9, 12, 15. Então, você tem o domínio, conjunto A, 1, 3, 4, o conjunto B, 3, 6, 9, 12, 15, e o teu contradomínio, A e B. E, além disso, foi estabelecida uma relação aqui, ó, F igual x, 3x, tal que x pertence a A. Ou seja, para x, nós vamos ter, lá no contradomínio, uma relaçãozinha que está sendo aplicada em um 3x. Então, se, por exemplo, eu pego x igual a 1 lá no domínio, quem que vai ser o elemento que está lá no contradomínio associado a ele? 3 vezes 1, é o 3. Então, quer dizer, o 1 vai estar ligado com o 3. Vai ter uma setinha ligando o 1 no 3. Pensa no 3. Para x igual a 3, quem que vai ser o meu y? 3 vezes 3 dá 9. Olha lá. Para x igual a 4, 3 vezes 4, 12. Está lá do outro lado. Ok? Então, essa terna F AB, então F, x, 3x, né? Tal que x pertence a A. O A é o nosso domínio, o B, o nosso contradomínio, vai definir uma função f de A em B, e essa função é dada por quem? F de x igual a 3x, ou y igual a 3x. Domínio, contradomínio, uma função aqui associada, e essa função é qual? 3x, f de x igual a 3x. Ok? Então, esse é um primeiro exemplo. Eu sugiro que vocês façam essas anotações bonitinho aí, coloquem essas representações no diagrama, que eu acho que fica até mais fácil da gente visualizar. Tá? Um outro exemplo aqui, esse depois eu gostaria de discutir também com vocês lá na nossa aula online, que ele fala assim, ó, nem toda terna FAB define uma função. Para que possamos ver isso, basta considerarmos esses dois conjuntos. Vamos considerar o conjunto A, 1, 2, 3, e o conjunto B, 5, 10, 15. Tá? Então, imaginei o conjunto A, 1, 2, 3, o conjunto B, 5, 10, 15. E vamos analisar essas 5 relações que foram passadas aqui. Tá? Primeira delas, o parzinho 1, 5, 1, 10, 2, 5, 3, 15. Olha o R2, 1, 5, 2, 10. O R3, 1, 5, 2, 10, 2, 15. R4, 1, 5, 2, 10, 3, 15. R5, 1, 5, 2, 10, 3, 10. Esse exemplo aqui, eu acho que nós podemos fazer o seguinte com ele. Dá uma analisada, dá uma estudadinha nele e vê o que vocês acham a respeito dele, a respeito dessas relações aqui. Quais delas representam funções? O que vocês acham? E aí, lá na nossa aula online, nós vamos voltar nesse exemplo e vamos fazer as representações dos diagramas para tentar entender direitinho aquelas propriedades para ser função. Combinado? Então, deixo com vocês essa sugestão. Bom, e tem agora duas funções muito importantes que eu gostaria de destacar aqui, que são a função identidade e a função constante. Tá? Bom, a primeira delas é a função identidade. Dado um conjunto qualquer, a terna IA, então esse I de relação identidade, né, que a gente viu lá quando a gente estudou relações, IA quer dizer que é uma relação identidade no conjunto A. Então, quer dizer, a gente vai ter aqui dois conjuntos iguais, então, de uma função de A em A, né? É uma função denominada função identidade, denotada por IA de A em A. É uma função de A nele mesmo, né? E é dada por IAx igual a x. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que um elemento lá do conjunto, do domínio, vai levar em quem? Vai levar no mesmo elemento lá no contradomínio. Tá? Então, vai levar de x em x. Ok? Tem como a gente provar isso usando aquela definição de função lá do início, tá? Porque o que aquela definição de função lá no início falava pra gente? Ela falava assim, ó, que tem que satisfazer duas coisinhas, né? O domínio da função igual ao conjunto A, e aqui a gente pode ver que é o conjunto A, e além disso fala assim, ó, que se x está relacionado com o y e o x está relacionado com o z, significa o quê? Significa que o y é igual ao z. Essa era a condição B. Então, aqui o domínio conjunto A, primeira condição, tranquilo. Segunda condição, se eu tenho x relacionado com y por meio da relação identidade, eu tenho que x é igual a y. Se eu tenho x relacionado com z por meio da identidade, eu sei que o x é igual a z. Mas espera aí, se x é igual a y e x é igual a z, consequentemente, y é igual a z.
ou seja, eu mostro que é uma função. Ok? Dei uma pensadinha também a respeito disso e podemos voltar a falar um pouquinho mais sobre essa função. Função constante. Dados dois conjuntos A e B quaisquer e um elemento Bzinho pertencente a esse B. Definimos em A cartesiano B a seguinte relação. Olha o parzinho que está aqui, ó. XB para todo x em A. Então, quer dizer, a gente está fixando esse B aqui. Então, quer dizer, para todo x, sempre o y relacionado a ele vai ser quem? Vai ser o B. Então, é como se a gente tivesse aquela função constante, né? Coisa que vocês talvez já tenham visto bastante, mas aqui é uma formalização, né? Então, nós temos que o domínio dessa função é o A, né? Então, para todo x em A. E, além disso, se nós tivermos x relacionado com y e x relacionado com z por meio da f, o que vai acontecer? X relacionado com y por meio da f, bom, a gente já sabe que essa f leva x em b, ou seja, esse y vai ser igual a b. X relacionado com z por meio da f significa o quê? Significa que esse z vai levar em b também. Esse x vai levar lá no z igual a b. Ou seja, o que a gente tem? Y igual a b, z igual a b. Mas se y igual a b e z igual a b, y igual a z. Atende a segunda condição, ou seja, é uma função. Assim, a terna f a a, na verdade aqui f a b, né, perdão, é uma função f de a em b, tal que f de x igual a b, que é a denominada função constante. Então, só alterem aqui, por favor, que a gente tem uma terna f de a em b, né, que é uma função constante, ok? Então, função identidade, função constante, são duas funções bem importantes de vocês anotarem aí, tá? Uma outra definição importante, definição de igualdade de funções. Formalmente falando, quando que duas funções elas são iguais? Diremos que duas funções f e g são iguais e denominamos f igual a g quando? Duas condições para serem analisadas aí. Primeira delas, o gráfico de f é igual ao gráfico de g, contradomínio de f igual ao contradomínio de g. Tá, mas aí como que a gente pode trabalhar com isso? Vamos fazer um exemplo? Imagina essa situação aqui, gente, ó. Nós temos uma função f do R, né, excluindo menos 1 nos reais, e o G dos reais nos reais definidas por a f de x é definida como x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, e aí a necessidade, né, de retirar o menos 1 aqui, para não zerar o denominador, e a g de x igual a x menos 1. Ok. Elas não são iguais. Por que essas duas funções elas não são iguais? Porque não satisfaz a condição A da definição. O que diz a condição A da definição? O gráfico de f igual ao gráfico de g. Então, se nós fizermos o gráfico dessa função e dessa, não vai ser a mesma coisa. A condição B está trivialmente satisfeita. Bom, está mesmo. Por quê? Porque o contradomínio é igual ao contradomínio. Observe aqui, contradomínio reais, contradomínio reais. Então, trivialmente satisfeito. Mas se nós fizermos o gráfico dessa e dessa, não vai ser a mesma coisa. Ok? Então, não atende a condição A. Por outro lado, se nós tomarmos a função h, r menos 1, em r, definida por, olha como que ela foi definida, h de x igual a x menos 1. Nesse caso, o f, a função f, vai ser igual à função h. Ok? Porque nesse caso aqui, ó, o que nós temos é que aqui, ó, o domínio da função é a mesma coisa, não tá? E aqui está nos reais, aqui está excluindo menos 1. Então, quer dizer, nesse caso aqui, ó, a H e a F, o gráfico delas vai ser igual. Só que nesse caso aqui, ó, a F e a G, o gráfico não é igual, o domínio não é igual. Beleza? Então, esse é um outro exemplo que eu acho importante vocês tomarem nota. Esse outro exemplo aqui, da mesma forma que eu fiz com um dos exemplos, tá? Eu acho que depois a gente pode voltar nele e discutir um pouquinho fazendo os diagramas. Eu acho que esses diagramas lá na aula online ele vai ajudar bastante a gente entender esse conceito de função. Tá? Então, eu só vou comentar a respeito desse exemplo aqui, rapidamente, e lá na aula online a gente pode entrar em mais detalhes para entendê-lo. Tudo bem? Considere os conjuntos A, B e C, conjunto A dado pelos elementos ABC, conjunto B, 1, 2, 3, e o conjunto C, 1, 2, 3, 4. E foram definidas aqui 4 funções. Uma função f1 de A em B, uma f2 de A em B, uma f3 de A em C, uma f4 de C em A. E aqui
está a representação do gráfico, né? Quais são os pares ordenados para cada uma delas. Note que, aí aqui virão algumas informações, vou fazer alguns comentários aqui com vocês. As funções f1 e f2 não são iguais, pois não satisfazem o item A da definição, apesar de satisfazerem o item B. Aí vamos voltar. F1 e F2. Está falando que F1 e F2 não satisfazem o item A. Tá? O que diz o item A? O item A diz que o gráfico da função, o gráfico de uma é igual ao gráfico da outra. Mas olha para vocês verem aqui o gráfico, olha, A1, B2, C1. A1, B2, C3. Opa, o gráfico não é igual. Em contrapartida, o contradomínio é igual. Só precisa atender as duas coisas para as funções serem iguais. Beleza? As funções f1 e f3, elas não são iguais, pois não satisfazem o item B da definição, apesar de satisfazerem o item A. Então, vamos analisar f1 e f3. f1 e f3, olha lá, A1, B2, C1. A1, B2, C1. Opa, o gráfico está igual. Os pares ordenados ali estão iguaizinhos. Só que, olha o que acontece. A f1 é uma função de A em B, e a f3 é de A em C, ou seja, os contradomínios são diferentes. As funções f1 e f4 não são iguais, pois não satisfazem os itens A e B da definição. Então, f1 e f4, opa, contradomínio diferente, f1, f4, gráfico diferente. Então, quer dizer, não atende nenhuma das condições. As funções f2 e f3 não são iguais, pois não satisfazem os itens A e B da definição. Então, f2 e f3, contradomínio diferentes, gráficos diferentes. Então, beleza. Então, aqui não fiz a representação dos diagramas, né? Mas lá na aula online a gente vai fazer essa representação dos diagramas certinho. Espero que dessa forma que para vocês tenham entendido, né? O porquê delas não serem iguais, mas depois a gente pode voltar um pouquinho também. Ok? Bom, para fechar, nós temos um teorema, né, que depois nós vamos provar também, que ele fala assim, ó, antes do teorema, né? Quando os contradomínios de duas funções são iguais, a verificação da igualdade de duas funções se limita a verificar a igualdade de elementos. É isso que diz o próximo teorema. Então, o teorema fala assim, ó, sejam f de A em B e g de A em B duas funções. Então, f igual a g, se e somente se f de x for igual a g de x, todo x em A. Então, aqui nós vamos ter duas coisinhas para provar. Nós vamos ter que provar, primeiramente, que se f é igual a g, então f de x é igual a g de x para todo x em A. E depois, vamos ter que provar que se f de x é igual a g de x para todo x em A, então f é igual a g. Provamos ida e volta, demonstramos o teorema. Tá? Então, essas são algumas informações iniciais sobre o estudo de funções, né? Então, definir função, apliquei lá as duas propriedades para dizer o porquê que é função, falei de um exemplo, né? Falei um pouquinho sobre função identidade, função constante, igualdade de funções, então são coisas bem relevantes que eu acho bacana vocês fazerem anotações. Caso tenha surgido alguma dúvida, na aula online a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso, ok? Então eu vou voltar lá para a nossa tela. Bom, então é isso. Em termos dessas definições iniciais de funções, era mais ou menos isso que eu gostaria de passar para vocês. Próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre imagem e imagem inversa, ok? Então a gente se vê na próxima aula, tá? Se cuidem, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.